pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos resolver alguns problemas sobre gráficos estatísticos. No número 1, eu quero que construa um histograma e um polígono de frequência absoluta dessa distribuição aqui, que é sobre as estaturas de alunos, né, de uma escola fictícia, tá? Então, para a gente fazer esse histograma, nós temos aqui o eixo Y, né, o eixo X. No eixo X nós colocamos as estaturas, tá, em centímetros, né, com os valores aqui dos intervalos. Verifica que tá tudo do mesmo tamanhozinho, tá? A distância sempre tem que ser a mesma, tá? Aqui no eixo das frequências, como elas estão variando aqui entre 10 até 60, eu coloquei, ó, de 10 em 10, tá? Para ficar fácil da gente localizar essas frequências, tá, ok? Então, ó, primeiro intervalo, né? Nós temos aqui 10 alunos. No segundo intervalo, nós temos 25, então a gente coloca aqui, ó, entre o 20 e o 30. Na terceira, nós temos 30 alunos. Na quarta, 40 alunos. Na quinta, 60 alunos. Na sexta, nós temos aqui, ó, 18 alunos. Então, ó, é quase chegando lá no 20. Então, imagina que você dividiu essa parte aqui em 10, né? E a gente pegou aqui no 18, né? Ó, bem próximo lá do 20. E aqui no 15, no nosso último intervalo, né? Que pegou aqui exatamente no meio, né? Entre o 10 e o 20, aqui nós temos o 15. E fizemos o histograma, né? Ligou tudo bonitinho. E tá pronto o histograma. Repara que tem o título, né? Tem aqui as frequências, tem tudo bonitinho. Para fazer o polígono de frequência, a gente pode usar o mesmo gráfico, tá? Ligando aqui os pontos médios de cada intervalo. Ou a gente pode fazer um outro gráfico, tá? Aqui no caso eu fiz um outro gráfico, tá? Colocando aqui separadamente os pontos e unindo eles. Por que voltou aqui embaixo, tá? Para fechar o nosso polígono bonitinho. Então, eu comecei aqui, ó, num intervalo anterior. Repara que os valores aqui, ó, são os pontos médios, tá? Ó, o meio entre 156 e 152 seria o 154, tá? Ó, ponto médio aqui, 158 e assim por diante. Então, a gente tem a gente faz esse polígono de frequência nos pontos médios. Então, para encerrar aqui, ó, o próximo intervalo poderia ser de 180 a 184, então o ponto médio seria o 182, assim como o inicial aqui, 150. Número 2, nós temos uma pesquisa com 150 trabalhadores, né? Pegamos uma das informações, o tempo em anos que esse trabalhador está no seu emprego atual e obtivemos essa tabela. Só que ela está incompleta, né? Vários valores aqui faltando. E a primeira pergunta que nós temos a resolver é qual o valor de E mais F mais G? Então, a gente tem que encontrar esses valores, certo? Então, vou começar aqui pelo E. O E aqui, no caso, é uma frequência relativa, né? E a gente repara aqui, ó, que ela está sendo dada, né, ó, em número decimal e depois uma outra coluna para porcentagem, tá? Então, o que a gente faz? Para achar a frequência relativa, basta dividir a frequência absoluta pelo total, né? No caso aqui de trabalhadores. Então, a gente faz 48 por 150 e vamos ter 0,32. Para achar o valor de F, né? Aqui a gente já vai fazer o contrário, né? Eu poderia simplesmente nem fazer conta aqui, né? Ó, 20% é o que? É 0,20, né? Então, é o mesmo que dividir por 100, tá? Então, se eu já tenho aqui o valor em porcentagem, para transformar em decimal, no caso, é só dividir por 100.
Para achar o valor de G, a gente não tem valor nenhum aqui, ó. Então, eu preciso achar primeiro o valor de D. Então, quem é o D? Se eu tenho aqui o D 45 de frequência absoluta, é só dividir por 150, vou encontrar o 0,3 ali, o 0,30, certo? Então, quem vai ser o G? Vai ser o 1 menos essa galera toda aqui, né? Então, eu vou encontrar 0,02. Então, qual o valor de E mais F mais G? Vou somar os valores encontrados, encontrei 0,54. Vamos continuar as outras questões. Então, ó, repetir aqui a minha tabela, tá? E agora eu quero saber quantos funcionários estão há pelo menos 3 anos no atual emprego. Então, ó, pelo menos 3 anos, nós temos essa galera aqui, ó, que está há exatamente 3 anos, a galera que está há 4 anos e a galera que está há 5 anos ou mais. Então, a gente soma esses três valores, né, ó, 0,20, 0,02, 0,16, deu 0,38, né? De um total de 150 funcionários, então nós vamos obter 57 funcionários que estão há pelo menos 3 anos nesse atual emprego. Na letra C, eu quero saber qual é o valor de H mais K. Qual o valor de H mais K? Né? Nós já temos o valor do H? Não. Mas qual é esse valor? Né? Se aqui é 0,30, o H é 30%, certo? E o K? Se aqui é 0,16, então o K, 16%. Somando os dois valores, 46%. Fácil. Letra D. Se esse conjunto de dados fosse representado em um gráfico de setores, o gráfico de setores é aquele, né, famoso gráfico da pizza. Qual seria a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente aos trabalhadores com 2 anos no emprego atual? Então, a gente está pegando aqui agora, ó, esse valor aqui, ó. O gráfico de setores, né, se a gente for lembrar dele, ele tem 360 graus, né? Porque ele é um círculo. Então, a gente multiplica, né, esse ângulo central, né? Estou chamando aqui de θ, o meu ângulo central. É só multiplicar a minha frequência relativa aqui em decimal por 360 graus. Então, a gente vai ter aí aproximadamente 115 graus para esse ângulo central. E aqui, né, a gente pode, por curiosidade, ir terminando de preencher os dados aqui da nossa tabela, tá? Se eu quiser saber aqui o valor do A, do B e do C, basta a gente fazer o contrário, tá? Se eu tenho a minha frequência relativa, basta eu multiplicar pelo total de pessoas, tá? 0,20 vezes 150, a gente vai ter 30. 0,02 aqui da letra B vezes 150, nós vamos ter 3. E a letra C, multiplicando, a gente vai encontrar 24, né? Completando aqui a nossa tabela, tá? Só por curiosidade. Eu poderia ter feito isso também para resolver essa questão B aqui, tá? A gente podia ter resolvido aqui, né? E somado aqui os valores. Próximo. O gráfico ao lado ilustra o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação de um prefeito de uma cidade, né, após sua posse. Essa pesquisa foi feita com 480 pessoas. Então, a gente tem aqui, ó, 75% aprova e 25% reprova. Quantas pessoas aprovam a administração do prefeito? 75% de 480 pessoas. Então, basta multiplicar, né? Eu transformei aqui o 75% em decimal, multiplicamos por 480, então 360 pessoas aprovam essa administração. Letra B. Quais as medidas dos ângulos dos setores desse gráfico? Então, a gente já viu, né, no gráfico de pizza, né, no gráfico de setores,
O total aqui é 360 graus, então basta a gente multiplicar, né, cada porcentagem que a gente encontrou, né, ó, 0,75 por 360 vai dar 270 graus e o 25%, 90 graus. Se, supondo que as mulheres representam 60% entre os que aprovam e 45% entre os que reprovam, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração desse prefeito. Bom, nós sabemos que foram 480 pessoas entrevistadas, né? 360 pessoas aprovam, então 120 reprovam. Vamos ver aqui entre as mulheres, né? 0,6, né? 60% entre os que aprovam são mulheres. Então, dos 360 que aprovam, 0,6, né? 60% vezes 360, nós temos então 216 mulheres que aprovam e 45%, né, reprovam. Então, 45% dos 120 que reprovam são mulheres. Então, nós temos 270 mulheres desse total aqui de pessoas, né, que aprovam e que reprovam. Entre os homens, né, nós vamos ter o quê? Se 360 pessoas aprovam e 216 são mulheres, então nós temos 144 homens que aprovam o prefeito. E entre os que reprovam, né, os 120, nós vamos tirar as 54 mulheres e vamos ter 66 homens. A pergunta é, determine a diferença entre o número de homens que aprovam e o número de homens que reprovam a administração. Então, diminuindo 144 de 66, nós encontramos 78. Número 4. Na tabela, nós temos os valores de índices de mortalidade infantil nos estados brasileiros em 2013. Tá? Esses valores referem-se ao número de crianças entre 1.000 nascidas vivas que morrem durante o primeiro ano de vida. Eu quero, através desses dados, construir uma tabela de frequências, agrupando os dados em 5 classes de amplitude 3, começando pelo valor 10. Então, aqui ficou fácil, a gente não precisa calcular as classes, né, nem as amplitudes, já foi tudo dado. Então, tá aqui, né, começando pelo valor 10, amplitude 3. Então, 10 a 13, 13 a 16, 16 a 19, 19 a 22, 22 a 25, ok? Na frequência absoluta, né, a gente vai olhando quem está entre 10 e 13. Lembrando que o 13 é aberto, então o 13 exato não entra. Então, né, o ideal aqui é colocar esses valores em rol, né, colocar em ordem direitinho, ou ir simplesmente ticando, né, vai olhando um por um, vai ticando e vai colocando aqui nas frequências, ok? Então, aqui totalizou os 27 valores que foram, né, pegos aqui na nossa tabela e as frequências relativas. Como que a gente faz a frequência relativa? 8 dividido por 27, então aqui a gente tem com 4 casas decimais, tá? Nós fizemos aqui o arredondamento com 4 casas. Então, 2 dividido por 27, 0,0741, transformando em porcentagem, 7,41. 8 dividido por 27, 6 dividido por 27 e 3 dividido por 27. Repara que fechou 100%. Por quê? Porque fizemos todas os arredondamentos, ok? Então, tá pronta aqui a tabela de frequências. E na letra B,
eu quero fazer um histograma da minha tabela de frequência, né, do que a gente viu ali. Então, eu repeti aqui minha tabela de frequência, tá? E para fazer o histograma, né, a gente vai pegar aqui os intervalos e as frequências absolutas, ok? Aqui no caso, eu coloquei os valores das porcentagens, tá? Então, aqui, ó, tá dividido de 10 em 10, tá? E os intervalos, ó, bem grudadinho um no outro, ok? E foi feito com as porcentagens. Você poderia fazer também com as frequências absolutas, tá? Aqui, como a gente tem dados em porcentagem, fica melhor para apresentar essa taxa de mortalidade, tá? Então, foi feito em porcentagem para visualizar melhor o nosso problema. Número 5. No pictograma ao lado estão representadas as populações das duas maiores regiões metropolitanas de um certo país. Cada bonequinho representa 1,5 milhão de habitantes, ok? Então aqui nós temos a região P e a região Q. E eu quero saber quais são as populações dessas regiões, tá? Então, se cada bonequinho representa 1,5 milhão de habitantes, e aqui na região P a gente tem meio bonequinho, né? Então, nós temos, na verdade, 4,5 bonequinhos, certo? 4 bonequinhos e meio. Então, para eu saber qual é a população, basta eu multiplicar, né, os bonequinhos por quanto vale cada um. Então, eu tenho aqui 6.750.000 habitantes na região P. Na região Q, a mesma coisa. Nós temos 7 bonequinhos, cada um vale 1,5 milhão de habitantes. Então, aqui a população, 10,5 milhões de habitantes na região Q. Aqui na letra B, foi dada a área dessa região P, tá? Então, a região P tem 135 mil quilômetros quadrados e eu quero saber qual é a sua densidade demográfica. A densidade demográfica é dada pelo número de habitantes dividido pela área, né? Então, basta a gente pegar o total de habitantes da área P, dividir pela área e nós temos aqui, ó, igual a 50. Então, nós temos aqui 50 habitantes por quilômetro quadrado nessa região. Número 6. Foi realizada uma pesquisa com 1.800 consumidores para conhecer o grau de satisfação do cliente em relação aos serviços prestados pela companhia de telefonia celular. Os resultados estão aqui no gráfico de setores, tá? Já tem aqui as porcentagens, né? E eu quero saber a medida do ângulo central de cada um desses setores. Então, vamos lá. Lembrando que aqui nós temos 360 graus, então basta multiplicar a porcentagem por 360, tá? Eu vou transformar esse 35% em decimal, tá? O 8% e todos eles em decimal. Então, ó, muito insatisfeito. Então, quantos graus tem aqui no muito insatisfeito? Vou fazer 0,08 vezes 360, vamos ter aproximadamente 28,8 graus. Insatisfeito. Mesma coisa, 0,32 vezes 360 graus, 115,2. Satisfeito, 0,35 vezes 360, 126 graus. Muito satisfeito, 0,25, né, vezes 360, igual a 90 graus. Letra B. Qual é o número de consumidores entrevistados que estão satisfeitos com os serviços prestados? Então, ó, fácil, se a gente sabe que 35% está satisfeito, é só eu calcular 35% de 1.800, certo? Transformando aqui em decimal, multiplicando, nós vamos ter 630 consumidores satisfeitos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.